Nós estamos chegando na parte final desse nosso final de semana, desse simpósio de mordomia cristã. E nós poderíamos terminar com a mensagem do pastor Biagi. O amor como a base da mordomia cristã. Eu estou me lembrando agora do que a palavra de Deus nos fala em Isaías capítulo 53. Esse capítulo é muito precioso para nós. Isaías capítulo 53. Cristo tomou a decisão de vir. Ele e o Pai entraram em concílio. Depois que o homem caiu, depois que o ser humano pecou, o Pai e o Filho resolveram lidar com o pecado. E o Pai pediu ao Filho que fosse. O Pai deu ao Filho como oferta para a humanidade. E eles estabeleceram um tempo. A Bíblia fala vindo à plenitude do tempo. O Filho veio. Ele veio na hora certa. Havia um tempo profético. Ele tomou a decisão de vir. E a palavra de Deus diz que Deus não mente. Quando Ele toma uma decisão, Ele cumpre a decisão que Ele tomou. E a Bíblia diz no verso 4, Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, verso 7. Ele foi humilhado. Ele não veio para uma colônia de férias. Ele sabia o que o esperava aqui. Os demônios estavam a seu encalço. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ainda que foi rejeitado, ainda que foi traído, ainda que os seus próprios discípulos abandonaram, ainda que o seu próprio povo, os judeus, o rejeitaram e não o reconheceram como Messias. Mas a Bíblia diz, no verso 11, que ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. E com o conhecimento dele, muitos seriam justificados. Isso está no verso 11. E o verso 10 diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas ele veria a sua posteridade e prolongaria os seus dias, e a vontade do Senhor prosperaria nas suas mãos. E pensa um pouco nisso. Que momento solene foi esse, quando Deus o Pai, Deus o Filho, lá no céu, tomaram a decisão de enviar o Filho, como estava dizendo o pastor Biagi agora há pouco. E em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus tomou uma decisão. E Ele cumpriu a decisão que Ele tomou. Você sabe que, por causa do pecado, nós temos muita dificuldade de cumprir as nossas próprias decisões, aquilo que nós votamos. E eu me lembro do meu pai dizendo uma coisa muito interessante. Meu pai disse assim: meu filho, se você não mandar no seu próprio nariz, você nunca vai mandar em nada mais na vida. Que princípio de vida. Primeiro eu preciso mandar na minha própria vida. E tem pessoas que não se mandam a si mesmas. Não tem horário para deitar, não tem horário para levantar, não tem horário para comer, não tem horário para não comer,
Sabe o que é interessante? O Espírito de Profecia fala que entre as refeições, nenhuma partícula de comida deveria entrar na nossa boca. Mas hoje tem tanta comida disponível, que virou culturalmente aceitável, até em ambientes de trabalho, gente comendo durante a hora de trabalho. Mas a revelação de Deus diz que nenhuma partícula de comida deveria entrar entre as refeições na nossa boca. Nem por tentar ser agradável com uma outra pessoa. A pessoa oferece para você, não, obrigado. Não vou ser rude com a pessoa, vou aceitar e vou comer para ser legal com a pessoa, para ser amigo. Não! As pessoas hoje não têm limites. Não têm limites nas suas afeições. Deus colocou limites nas afeições. Deus disse: se você ama a sua esposa, e só ela. Mas as pessoas hoje não têm limites nas afeições. Então o primeiro controle que eu preciso ter é o controle do domínio próprio. Lá em Provérbios capítulo 25, Salomão fala assim: a pessoa que não tem o domínio próprio é como uma cidade cujos muros foram derrubados. Antigamente as cidades tinham muros para proteger. Mas uma pessoa que não tem domínio próprio, que não tem controle, é como uma cidade que já não tem muro, não tem defesa. O inimigo entra com facilidade. A palavra de Deus diz que domínio próprio é fruto do Espírito. Nenhum de nós tem o suficiente. Nós precisamos reconhecer isso e pedir a Deus domínio próprio. Meu Deus, me dá domínio próprio. O que é domínio próprio? É eu fazer aquilo que eu não quero, mas eu sei que eu devo. E não fazer aquilo que eu quero, mas eu sei que eu devo. Isso é domínio próprio. E lembra que Paulo pregou para Agripa sobre o domínio próprio. Como é importante, o domínio próprio é parte do fruto do Espírito. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou, outra palavra para domínio próprio é temperança. Algumas traduções falam temperança, outras domínio próprio. Então, o primeiro controle é o controle próprio. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Eu não quero ser como uma cidade cujos muros foram derrubados. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu comia toda hora. Eu não tenho naturalmente uma saúde boa. Minha saúde naturalmente ela é muito débil. Especialmente a parte digestiva. E eu comia toda hora. Eu me lembro na casa do meu pai e da minha mãe. Eu pegava lata de leite condensado escondido, sem minha mãe ver. Eu fazia 2 furos na lata de leite condensado. E passava a tarde e escondia debaixo da cama, para minha mãe não ver. E depois ficava com azia, me rolando de azia. Eu não podia comer a refeição, porque estava tudo arrebentado. Aftas na boca, azia. Por transgressão das leis da saúde. Mas eu me lembro uma outra vez que eu saí da escola e lá no colégio adventista, onde a gente estudava, no internato, tinha uma padaria. E tinha um amigo meu que trabalhava na padaria. E às vezes um pão estragava, a hora de tirar o pão da forma, o pão quebrava. Então aquele pão não era utilizado. Então em vez de o amigo jogar fora o pão, ele dava o pão para a gente. E eu me lembro um dia que eu estava com muita fome, era umas 11h30 da manhã, nós fomos lá no meu amigo na padaria e tinha um pão já que não ia ser usado. Ele deu um pão grande integral para mim e um pão para o meu amigo. E eu comi aquele pão integral quente, inteiro, sozinho, indo para casa para almoçar. Agora você imagina se eu conseguir almoçar. Lá na minha casa tinha salada, tinha verdura, tinha tomate, arroz, feijão, tudo para me dar saúde.
E eu não consegui comer nada daquilo, porque não tinha domínio próprio. E a primeira lição de domínio próprio, Ellen White fala isso, tem a ver com a boca. E nós, os pais, ensinamos para os filhos, quando eles estão no colo ainda. A hora de mamar não é a hora que a criança chora, é a hora que o relógio indica. A criança tem que aprender que não é o choro que comanda a comida, mas é o princípio. Tem a hora de comer e a hora de não comer. E ela diz que as primeiras lições de domínio próprio é a mãe que ensina, com comida. Deus ensinou para o povo de Israel o domínio próprio com comida. Ele os ensinou a guardar o sábado com comida. Lembra dessa história? A história do maná. Deus usou comida para ensinar domínio próprio, ensinar a hora de acordar, ensinar a hora de deitar, ensinar a guardar o sábado. Deus usou comida. Tem hora de cair a comida. Se você não levanta para comer naquela hora, depois não tem comida. Olha que coisa interessante. E eu me lembro um dia que eu estava estudando teologia já, e tinha um cheiro de misto quente, um sanduíche que faziam lá na nossa universidade, com queijo, com tomate, orégano. Que coisa cheirosa. Prensava aquilo, toda a faculdade ficava com aquele cheiro do sanduíche. E deu a hora do recreio, 10 e pouco da manhã, eu desci lá, peguei um sanduíche e voltei para a classe, escondido, não podia comer na classe. E a aula era de princípios de saúde. Era aula de princípio de saúde, e eu com o sanduíche escondido ali, e pegando um pedaço. E eu tinha um amigo que, até hoje ele é pastor lá nos Estados Unidos, um homem de Deus. E ele muito cristão, mas muito legal. Não era cristão chato, ele era cristão legal. Aí ele deu uma risada para mim e falou assim: que coisa, né, Marcos? Você está comendo fora de hora, né? E eu gostava muito dele, eu não fiquei chateado. Gostava muito dele, admirava muito ele. E ele disse assim: você quer parar de comer fora de hora? Sabe o que você faz quando você estiver com fome e não for a hora de comer? Enche a sua barriga de água. A água vai tirar a sua fome. E fiquei pensando naquilo. E por causa disso que esse pastor está levantando a água ali, e por causa disso que esse meu amigo falou, eu comecei uma luta que você não imagina, porque eu sabia a verdade, eu sabia o que era o certo. Eu só não fazia o que era certo. Eu comecei uma luta que eu imagino que é igual ou pior à luta de um bêbado para deixar a bebida. Porque o bêbado para deixar a bebida sabe que a bebida está errada, mas comida não é errado. Errado é a hora, mas a coisa em si não está errada. Comer pão não está errado, está certo? Mas é a hora. E eu entendi aquilo. Eu entendi que Deus queria melhorar minha saúde. Deus queria me fazer bem. As leis de Deus, as regras de Deus não são para prejudicar alguém, elas são para ajudar. E eu comecei a orar e pedir: meu Deus, me ajuda a não comer fora de hora, me ajuda. Que luta! Só com oração. Experimenta você para você ver. Não dá para com a sua força, não dá. É só com o poder de Deus. Até você desenvolver o hábito contrário, o hábito de não comer fora de hora. Tem a hora de comer, vou comer. Então, quando não é hora de comer, não vou comer. E então Deus ajuda a clarear a mente. Lembre-se o que Salomão falou: como a pessoa que não tem domínio próprio é como cidade que não tem mais muros. Está aberta para o ataque do inimigo de Deus. Como a gente precisa da ajuda de Deus. Hoje você recebeu esse cartão, que eu também recebi. Nesse cartão nós temos 7 pontos que são fundamentais para aumentar a nossa ligação com Deus. Todos esses 7 pontos devem nos levar a uma maior intimidade com Deus. E eu quero convidar você para pegar esse cupomzinho. E se você tiver uma caneta, eu acho que todo mundo tem uma caneta aí.
eu quero que você comece a sublinhar e a escrever algumas coisas aqui. O primeiro desses pontos é reservar os primeiros momentos de cada dia. Essa é a minha maior luta. Primeiro momento de cada dia. Como que você faz para acordar cedo? Como que você faz para acordar cedo, gente? É dormir cedo. Mas qual é a hora que o inimigo põe as maiores atrações na telinha? É tarde. E você vai ter que fazer uma escolha. Jesus está voltando. A volta dele está próxima. Eu quero me deleitar com os prazeres desse mundo, com o entretenimento que me é oferecido pelo inimigo de Deus, ou eu quero pedir a Deus que me dê prazer em acordar de manhã cedo, tomar o meu copo de água, ir à presença dEle, ficar de joelhos na presença dEle, estudar a sua palavra, estudar a lição da escola sabatina, ler alguma coisa do Espírito de profecia, depois chamar minha família para fazer o culto familiar. Esse precisa ser o centro do meu dia. O centro do meu dia não é para sair para ganhar dinheiro. O centro do meu dia não é estudar. O centro do meu dia é preparar para a vida eterna. Eu não sei que hora o avião da minha vida cai. E eu não posso adiar essa preparação para frente, porque o avião da minha vida pode cair hoje. E acabou tudo, acabou a minha vida. E quando é que eu vou desenvolver essa intimidade com o Senhor? Jesus está voltando. Então é hoje que eu preciso fazer planos. Eu quero convidar você, nesse primeiro item, a você colocar aí a hora de deitar. Tá certo que vão acontecer coisas, um dia você viaja, outro dia, mas você tem que ter uma hora. Você tem que ter uma hora, que é a hora padrão. Esse dia que você viajou não dá, mas amanhã você vai deitar naquela hora. Que horas você precisa deitar para você levantar numa hora que dê tempo para você andar com Deus? Então escreve aí no seu papel essa hora. Escreve agora a hora de acordar. Que horas? Eu tenho meu relógio, meu celular no momento de despertar, todas as manhãs. Hoje foi muito difícil. Hoje foi difícil. E você tem que sair logo da cama, porque orar na cama é o jeito mais santo de dormir de novo. Não, eu vou ficar orando na cama. Que conversa mole de orar na cama. Você vai dormir, criatura. Você vai dormir de novo. Nada de ficar na cama. Jesus, Marcos 1:35, Jesus saía. Ele, alta madrugada, ele saía. Ele ia para um lugar deserto e ali orava. Então sai da cama, lava o rosto, tome um copo de água e vá para o seu momento de comunhão com Deus. E está ali o item número 2. Escolher 2 momentos do dia para o culto pessoal, culto familiar. A hora da manhã, a hora da noite. O terceiro ponto. Deus nos chama para desenvolver hábitos saudáveis. Porque um corpo sadio representa uma mente sadia. Eu não posso compreender de maneira apropriada a vontade de Deus se a minha mente está turbada ou turvada por causa dos meus hábitos físicos. Comendo demais, comendo fora de hora, tendo azia, comendo coisas que não são apropriadas, e eu não consigo compreender melhor a vontade de Deus, não consigo entender o que eu estou lendo na Bíblia, não consigo ter iluminação do céu. A razão pela qual nós temos a mensagem da reforma de saúde, não é para a gente viver mais, é para a gente entender mais, é para a gente conhecer mais a Deus, é para isso. Esse é o objetivo da mensagem da reforma de saúde. Então agora você pode escrever aí um hábito saudável que você quer pela ajuda de Deus estabelecer. Às vezes a gente pensa nos nãos, mas esse cupomzinho está sugerindo você a pensar nos sims,
A gente começa pelo sim e não pelo não. Não começa por dizendo, não vou comer isso, não vou. Não, começa pelo sim, eu vou fazer isso. O que você vai fazer de bom para cuidar da sua saúde? Que você vai estabelecer esse hábito. Ponha essa coisa aí. Pode ser tomar água. Você sabia que tem gente que não toma água? Tem gente que não toma água. Ele fala, eu não tenho sede. Que o corpo dele já não sabe nem o que é sede mais. Ele tem que reacostumar o corpo a sentir sede, que é tomando água. Toma água. Tem gente que só toma suco, só toma refrigerante. Nós somos feitos para tomar água, né? Então, mas Deus vai orientar você a escolher aí um hábito saudável. Próximo item. Eu quero usar os meus dons para compartilhar as boas novas da salvação com outras pessoas. Você sabe que há uns anos atrás, a Mari e eu, nós fizemos um pacto com Deus, de nos tornarmos dupla missionária. Sabe que tem casamentos que são mais fáceis, casamentos que são mais difíceis. O nosso casamento sempre foi difícil. Que dificuldade, né? Claro que a culpa é toda dela, né? Eu sou a coisa mais linda desse mundo, né? Não era brincadeira, né? Você sabe quando... Você já viu 2 porcos espinhos dormindo na mesma cama? Como é que fica? Tristeza, né? E um dia, depois da gente discutir muito a relação, me veio esse pensamento: nós estamos aqui tentando resolver o problema de casamento, nós vamos resolver isso nunca. Eu acho que Deus quer que a gente faça uma outra coisa. Em vez do foco ser em nós dois, o foco tem que ser nos outros. E naquela noite nós nos ajoelhamos em cima da cama e fizemos uma oração que a gente nunca tinha feito. Estávamos casados há anos, mas nós nunca tínhamos orado oferecendo a Deus o nosso casamento para o trabalho dele, formando uma dupla missionária. Nunca. Primeira vez. Nos ajoelhamos em cima da cama, estava frio. A gente morava em Curitiba. Nos ajoelhamos em cima da cama, com coberta, e oramos ali: Senhor, nós queremos formar uma dupla missionária. A gente não está casado só para ter filho, para cuidar da casa. Nós estamos casados para evangelizar, para dar estudo bíblico. Nos manda estudo bíblico. E nós estamos até hoje, quando nós mudamos para lá, para os Estados Unidos, na primeira semana Deus já nos deu uma pessoa com quem nós estudamos a Bíblia. E agora nós estamos com 3 noites da semana com estudo bíblico. Na sexta-feira nós temos um grupo de umas 10 pessoas estudando. A maioria delas aqui do Brasil, como nos Estados Unidos, mas a maioria delas aqui do Brasil, maioria de Recife. Estamos estudando a Bíblia toda sexta-noite. Essa sexta não pude estudar porque eu estava aqui com vocês, né? E a minha esposa do meu lado. Nós dois juntos. Eu falei para ela ontem à tarde, eu falei: você não sabe o que é para mim quando a gente começa a dar estudo bíblico e você está do meu lado. Que coisa maravilhosa. Que poderoso isso para as pessoas. Já pensou se eu fosse dar estudo bíblico e as pessoas perguntam: onde é que está a mulher dele? Ela não está nem aí com o estudo. Não, ela está ali do lado com a Bíblia dela aberta. E isso mexe com a vida das pessoas. Então, Deus está chamando você para dedicar a vida para Jesus. E esse item: eu quero usar os meus dons para compartilhar as boas novas da salvação com outras pessoas. Quando você vai fazer isso? Escreve aí quando. Não é só eu quero está muito longe. Quando? Segunda noite? Que dia, que noite você vai dedicar para fazer isso? Ou quais noites você vai dedicar para fazer isso? Próximo item. Eu quero guardar o sábado. De pôr do sol a pôr do sol. Sabe quando você guarda o sábado? Você está falando assim para você mesmo e para os anjos invisíveis, do lado do bem e do lado do mal. Você está falando assim: eu creio que quem me sustenta é Deus. Eu preciso de mais dinheiro. Tem alguém aqui que não precisa de dinheiro?
tiver alguém que não precisa de dinheiro, me dá o que não precisa. Então, todos nós precisamos de mais dinheiro, não é verdade? Então, ainda que eu precise de mais dinheiro, o que eu faço no sábado? Eu venho para a igreja. Mas você é louco. Você precisa de dinheiro, você é doido, porque você não vai trabalhar. Por que você vem sábado para a igreja? Fica sentado, você não ganha dinheiro no sábado. Você devia ganhar dinheiro. Mas quando você para de trabalhar no sábado e não ganha dinheiro, o que você está dizendo para você mesmo? E para os anjos maus e para os anjos bons? Você está dizendo, o meu sustento não vem do meu braço. O meu mesmo é muito fininho, não ia dar para sustentar mesmo. O meu sustento não vem do meu braço, o meu sustento vem da onde? Vem do Senhor. É isso que você está falando quando você guarda o sábado. E aí você vem à igreja, bota a sua roupinha de igreja, e você vem para a igreja, e senta aqui, canta, e você está preocupado, porque segunda-feira está chegando, você tem conta para pagar. Senhor, me ajuda a esquecer disso. Eu quero confiar que tem um Deus no céu, que vai cuidar de tudo da minha vida. Não é essa a nossa luta para guardar o sábado? Às vezes e olha que eu sou pastor, hein? Às vezes estou aqui no púlpito sentado e pensando coisa da semana, no sábado. Oh Senhor, me ajuda. Não, isso não, me ajuda, meu Deus. Não quero pensar nessas coisas. Me ajuda a desligar da vida e crer que tem um Deus no céu que cuida da minha vida. Na hora que você para de acreditar que tem um Deus no céu que cuida de você, você vai aceitar trabalhar no sábado para ganhar dinheiro. Porque se não tem ninguém lá em cima cuidando de você, você tem que cuidar de você mesmo. E aí Deus fala, você quer cuidar de você mesmo? Eu queria cuidar de você, mas se você quer, siga a vida. E os próximos 2 itens aqui? A mesma coisa. Porque no sábado você vem à igreja, o que Deus falou para você trazer para a igreja? Não é só para você não trabalhar no sábado, não ganhar dinheiro no sábado. Além de não ganhar dinheiro, o que você faz com o dinheiro no sábado? Além de não ganhar, você ainda traz o de 10% e ainda oferta uma outra porcentagem. Aí você fala assim, meu Deus, agora que a minha vida não vai dar mesmo. E Deus fala assim, então agora você chegou no ponto que eu queria. Eu queria que você chegasse à conclusão que não dá para viver. Queria que você entendesse que viver é um milagre da minha mão. Então quando você traz o dízimo e você traz o seu pacto de oferta, você está falando para Deus, e você guarda o sábado, você está falando para Deus, eu quero viver de milagre. Eu não quero viver de dinheiro, eu quero viver de milagre. Se tem um Deus no céu, eu vou sobreviver. Se não tem Deus no céu, eu vou quebrar. É isso. E eu já era pastor, quando Deus uma vez me chamou para aumentar o pacto. Talvez Deus chame você hoje, outro dia, para você aumentar o pacto. E era um momento bem desafiante da minha vida. E eu entendi isso. Eu entendi assim, que se eu aumentasse o pacto que eu dava, já não sobrava dinheiro nenhum. E aí eu sentia o chamado de Deus para aumentar esse pacto. E eu pensei assim, se eu aumentar esse pacto, essa porcentagem, não vai dar para viver. E um dia orando, eu entendi como se fosse Deus falando, é isso que eu quero que você entenda, que não dá para viver. Mas eu quero que você espere milagres da minha mão. E eu me lembro que eu pensei assim, vai ser fácil de eu saber se Deus existe ou não. Agora vai ser, você está na dúvida se Deus existe ou não? Você está na dúvida? Devolve o dízimo, devolve o pacto. Você está na dúvida? É o jeito mais fácil para você ver se Deus existe ou não. E eu pensei nisso. Eu agora vou saber se tem um Deus no céu ou não. Porque humanamente falando, eu não posso sobreviver entregando essa porcentagem como pacto. E esse período da nossa vida foi o período em que nós vimos mais milagres da parte de Deus.
Eu acho que Deus está chamando você, como tem chamado a mim, para fazer entregas. A gente pensa assim: eu já me batizei há 20 anos. Quando eu me batizei, eu deixei de fumar, deixei de beber bebida alcoólica, deixei de usar droga, deixei disso, deixei daquilo. Agora eu estou batizado já. Mas Deus nos chama a contínuas entregas. No momento que a gente para de fazer entregas, a gente para de crescer espiritualmente. Então agora, eu quero convidar você a escutar a música que a gente vai ouvir. A gente vai ouvir uma música agora. E eu quero que durante essa música, eu quero pedir a você que você ore, fazendo as suas entregas ao Senhor. Quando você terminar a sua oração de entrega, você fez entregas ao Senhor. Se você fez entregas ao Senhor, eu quero convidar você a erguer a sua luz, dizendo: eu fiz entregas ao Senhor. O Senhor sabe quais são as entregas. E então nós vamos orar uma oração de dedicação ao Senhor. Eu gravei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor e em completa comunhão tornar-me vencedor. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação. Dessa minha missão. Em meu coração tenho vida e a certeza do retorno de Jesus. Ele me concede a alegria do serviço que transforma o meu viver. Sei que Deus me usará para falar de sua cruz, e ao que está na escuridão brilhará a eterna luz. Sobre mim então seu poder virá, para
Senhor, a luz do Teu Espírito brilhou na nossa mente. E a luz do Teu Espírito está representada nessa lâmpada que está em nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito nos move a tomarmos decisões para a vida eterna. Decisões que nos levam a Te conhecer melhor, que nos levam a provar e ver que o Senhor é bom, que é bem-aventurado aquele que nele se refugia. Senhor, vários de nós, e alguns que nos acompanham online, estão tomando a decisão de buscar refúgio em Deus. Querem conhecer melhor o seu Criador. Nós sabemos que existe um Deus no céu. Então, Deus, manifesta-te agora na vida destas pessoas que tomaram as suas decisões. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.